Seja bem-vinda. Nós vamos começar agora. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro da família. Esse momento foi preparado com muito carinho para receber todos vocês, pais, mães, avós, avós, tios, das crianças que são evangelizadas na nossa casa e também das titias. Então, nós estamos muito felizes de estarmos com vocês, estudando temas da evangelização, para que vocês se sintam empoderados, preparados para evangelizar as crianças em casa, não é verdade? Afinal de contas, vocês ficam mais tempo com elas do que nós. Então, vamos iniciar. Sejam bem-vindos. Nesse momento, a tia Ludmila vai fazer a prece inicial para a gente. Oi, tia Ludmila. Oi. Olá, tá me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Pode fazer a prece? Posso. Então vamos neste momento Tá. Acho que tá dando um problema lá. Vocês tá estão travando, né? Tá travando, Na né? internet dela. Travou. Travou, né? Uau. Então, Ludmila, tá travando. Deixa eu olhar. Se você quiser, nós podemos fazer. Então, podemos fazer assim, enquanto ela organiza? Fernanda, você pode fazer pra gente, por favor? Posso sim. Então vamos famílias. Vamos fechar os nossos olhos. Trazer na nossa tela mental aquele mestre por excelência, aquele amigo fiel de todos os momentos, que é Jesus. O educador principal em nossas vidas, que nos escolheu para sermos pais, mães, avós, responsáveis por almas tão queridas a cada um de nós, que nós possamos aprender com seus exemplos, com seus ensinamentos do Evangelho, para que consigamos resgatar essas almas confiadas a cada um de nós, educando com amor, educando com sorriso, com alegria, assim como Jesus nos ensinou. Obrigado, Pai Maior, pela oportunidade dessa vida, pela saúde, pela família que nos abençoou e principalmente pelo lar que nos acolhe. Esteja conosco na família de cada um, amparando, protegendo, sustentando com esperança e fé a cada um de nós. Obrigado por essa palestra, que o Senhor ilumine o seu José, que ele possa passar todo o seu ensinamento, a sua energia, para que possamos usá-las em nossos lares, na educação de nossos filhos, de nossas crianças. Obrigado por tudo, que assim seja. Assim seja. Assim seja. Nosso encontro vai funcionar assim. Vou apresentar o seu José, para quem não conhece, né? Poder conhecer um pouquinho dele. Ele vai fazer exposição. Durante a fala dele, vocês podem perguntar no chat e logo que ele terminar, ele vai responder as perguntas, né? E aí tem esse momento de interação, tá ok? Então, nós queremos apresentar com muita alegria o seu José Faleiro, que é uma pessoa muito querida para todos nós. Ele entrou no Segal em 1970. Bastante tempo. Ajudou na construção das obras sociais do Segal
né? Ajudou a construir o Cegal da T2, não foi, seu José? Colocar os tijolinhos ali na construção mesmo, né? E foi o idealizador da Escola André Luiz, que ela foi fundada em 1992, casado, pai de 3 filhos, tem 3 netos, e o Cegal foi e é o amparo de sua vida. Seu José, nós temos uma gratidão imensa por tê-lo aqui. Muito obrigada por estar conosco, que a palavra é do Senhor. Liga o microfone, Paizinho. Obrigado, minha amiguinha. Eu só vou fazer uma correção. É 6 netos, meia dúzia de netos. Faz muito feliz. E estar no Cegal, para mim, foi talvez a decisão mais acertada que eu fiz na minha vida. Naquela época, antes um pouco, eu frequentei a Irradiação Espírita, casa de outras casas espíritas, mas depois conheci o Cegal lá nessa época e fui muito bem acolhido. É uma coisa que eu sempre recomendo para nós que estamos lá, acolher bem as pessoas, porque é a acolhida que faz com que as pessoas permaneçam na casa. Então, eu fui muito bem acolhido, graças a Deus, e isso me garantiu essa permanência lá por todo esse tempo. Criei minha família, casei, eu fui para lá, eu ainda era solteiro, casei, os filhos ali, a família, e para mim foi o bem maior que aconteceu na minha vida, foi essa minha participação no Cegal. Eu olho para trás e só tenho o desejo de agradecer a Deus, a equipe de André Luiz, que trata a gente tão bem. E eu fico vendo hoje quem era da mocidade naquele tempo, como a Rosana e etc., a gente fica vendo o quanto essa casa tem produzido. E eu quero aproveitar para cumprimentar vocês da infância, porque esse é o trabalho realmente de base, e que há de ser sementes, que há de germinar por onde forem, e a germinação delas terá a energia de vocês, a participação de vocês. Boa sorte para todos nós. Nós vamos fazer um estudo, é tão rico esse manancial de educação, que a gente é um pouco perdido hoje, graças a Deus, da quantidade de informações que existem, né? Então, a Fernanda me pediu para fazer uma meditação, um estudo sobre a educação do espírito. É muito comum a gente ver a questão da educação muito voltada para o intelecto, para a profissão, para a vida material. E nós queremos fazer uma abordagem olhando a educação como instrumento que educa a alma, que educa o espírito, né? Que é, no nosso entender, o que mais nós realmente estamos precisando, tá? Então, vamos começar a ver alguma coisa nos nossos slides, para a gente ir simplesmente. Está vendo a tela das transparências? Estamos vendo. Sim, apareceu. Então, apareceu, né? Ok. Nós colocamos aí uma frase conhecida muito de todos nós, principalmente nós do André Luiz, né? A educação da alma é a alma da educação.
Isso são palavras do André Luiz no livrinho chamado Sinal Verde. É para a gente meditar da importância, a profundidade que é educação. Sem educar a alma, a educação fica materializada. A educação é a alma, é o espírito, é a força que nos leva a nos realizarmos como filhos de Deus. Então, o André Luiz coloca isso sucintamente, mas de uma profundidade enorme, para que nós todos meditemos isso, tá? Não vamos falar muito, o tempo não será suficiente. Educar para formar homem de bem. O verdadeiro homem de bem, né? É o que cumpre a lei de justiça, de amor, de caridade na sua maior pureza. Lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 17. Educar para formar homens de bem. Aí a gente lembra, né, do objetivo da nossa escola, André Luiz, aí no Segal, que tem como meta essa proposta, formar homens de bem. E toda a casa é envolvida nisso, né? A gente vai ver daqui para frente que hora que educa, como é que educa, né? Vamos tentar buscar com mais profundidade a importância de nos espiritualizarmos. Que hora que isso deve começar, né? Que hora que deve começar a passar para as crianças a sua verdadeira realidade. Em que doses? Há muitas obras, a gente vai mostrar aí algumas obras que tratam desse assunto. Hoje, graças a Deus, já existe um trabalho enorme nesse. Que adianta saber traçar uma linha reta se não souber o que é retidão? Vocês já meditaram sobre isso? Vocês já observaram o quanto existem tantas pessoas que sabem realmente traçar uma linha reta, sabem falar, sabem até expressar, mas não sabem o que é retidão, caráter, personalidade. Não adianta a gente formar intelectos se nós não formarmos o sentimento, os valores da alma. Sem trabalhar isso, a educação não alcançará os seus objetivos. Então, estamos cansados de ver pessoas com diplomas, com títulos, mestrado, doutorados, que não sabem ou não interessam em saber o que é retidão, o que é um caráter de uma pessoa. Então, nesse sentido, a gente quer fazer esse convite aos pais, aos professores, para nos fortalecermos nesse desafio. A Escola André Luiz, Unidade 1, a Escola André Luiz, Unidade 2, a Escola JK, que está em gestação. Se Deus quiser, a gente vai conseguir em breve ter mais uma unidade. E com todos nós fazendo esse trabalho de educação espiritual. O nosso maior problema de vida hoje é o nosso afastamento de Deus, é o nosso distanciamento da nossa realidade, da nossa origem. E a gente só, se não tomar providência na educação, a gente só vai acordar para isso, como é o caso do filho pródigo, lá onde há dores e sofrimentos.
Bom, o Licurgo é um personagem da antiguidade, não sei se vocês conhecem. Ele foi um legislador grego espartano. Viveu no século V a.C. Ele era um legislador muito importante da Grécia. Todo mundo que gostava muito de ouvir suas falas, suas palestras. Um certo dia, numa ocasião, ele foi convidado para falar sobre educação. E foi interessante porque, para falar sobre educação, ele pediu um tempo de 6 meses para proferir essa palestra. E foi um grande espanto para as pessoas, porque ele era tão conhecedor de tudo. Ele nunca pediu um tempo tão grande, né, para falar de nada, sobre nada. Mas sobre educação ele pediu esse tempo. Aí, passados 6 meses, né, as pessoas se reuniram, né, de uma data marcada. E ele, então, apareceu lá, as pessoas levaram 4 jaulas. E aí ele pediu para que abrissem 2 jaulas. Aí, na primeira jaula, soltou uma ovelha, né? E na segunda jaula, soltou um leão. O leão veio muito bravo e devorou a ovelha na frente de todo mundo. Aquele espetáculo horroroso. As pessoas ficaram abismadas, né? Aquele coisa horrenda, traçalhou a ovelha na frente de todo mundo. Aí os ajudantes deles retiraram tudo, retiraram o leão. Aí nas outras 2 jaulas, ele soltou, pediu para soltar a terceira jaula, abrir a terceira jaula, saiu outra ovelha. E aí na 4ª jaula, outro leão, muito parecido com o primeiro. Aí o leão saiu e foi correndo em direção à ovelha novamente. Só que ele começou a brincar com a ovelha. Eles eram grandes amigos, né? E ficaram ali brincando, né? Amigos. Ele disse, isso é educação. E pronto. Encerrou a palestra e foi embora, né? Então, ele disse, se o homem se educa, aprende a corrigir as más inclinações e a dominar os vícios, porém se deixar abandonado aos seus instintos, será vítima dos excessos infames. Né? Nós sabemos que nós temos esses leões dentro de nós, né? Nas nossas vidas passadas, né? Nós estamos lutando contra isso, né? Então, se nós não nos preocuparmos em dominar esses vícios, né? Até quando nós seremos esses leões selvagens? Né? Então, nós precisamos nos educar, né? Nos preocupar com isso. E seu José, você pode abrir o microfone do senhor? Isso. Obrigada. Vocês ouviram a Ludmila, né? Só a última frase que ela falou que não. Que não. Ok, vamos adiante, né? Pode passar. Vamos, então, entrar numa parte mais prática, né? Rapidamente, só para que a gente possa sintonizar, quais os modelos de escolas que existem, né? O que é a educação no mundo, mais especialmente no Brasil, em Goiás. As escolas confessionais ou religiosas, elas existem aqui no Brasil desde quando, assim que o Brasil foi descoberto, né? Graças ao esforço dos padres, a educação começou a ser aplicada no Brasil. Isso
foi o começo, praticamente, da educação no nosso país. Depois vem as escolas públicas. As escolas públicas, nós conhecemos ao longo da nossa vida o que representa essas escolas públicas para nós. A gente vai guardando na mente, né? Meus filhos, por exemplo, teve um ano que estudou numa escola católica, depois um ano estudou numa escola pública, mas tivemos que buscar as melhores opções. Os pais têm estas opções de escolas. Depois tem as escolas particulares. As escolas particulares, elas olham muito mais o lado intelectual. As escolas confessionais, a maioria delas, elas procuram dar um enfoque mais religioso. E a gente sabe que educação não é matéria de religião. A religião pode estar na educação, mas a educação, no meu entendimento, é algo muito mais importante, necessário para a nossa formação enquanto seres espirituais que provisoriamente estamos revestidos de um corpo físico chamado de seres humanos, né? As escolas particulares se esforçam com o intelecto, esforçam para dar uma educação mais intelectiva, mais materialista, mais buscando as conquistas materiais. E tem essas escolas inovadoras, a gente está vendo por aí muitas propostas, a gente tem lido bastante sobre isso, os modelos de escolas que existem hoje, lá em Sacramento mesmo, a herança do Eurico Barçanufo faz lá uma proposta de educação extraordinária. A gente vai mostrar um livro, e essa conversa nossa foi muito embasada nessa proposta lá de Sacramento. Escolas militares aqui em Goiás, né, e em outros estados também, já adotam essa proposta de uma educação militarizada. Não é nenhuma crítica, mas eu entendo particularmente, pessoalmente, que essas escolas estão divergindo da nossa realidade espiritual. Ali é mais para disciplina, para conhecimentos que diz respeito às nossas qualidades de forma de homens obedientes e que cumpra a lei. Bom, agora temos algumas definições. Educar é originário do latim, educare ou educere, quer dizer extrair de dentro. Então, não é uma coisa que você coloca para a pessoa. Você não vai ensinar alguma coisa, né? Educar não é ensinar. Educar é extrair. Então, quando se fala em educação, se fala em reflexão, se fala em a pessoa se observar, né? Se modificar. Então, isso é educar. Né? Não é você ensinar, é você modificar. Você extrair de dentro de você o que você tem de bom, o que você tem de ruim e modificar isso. Né? Então, educar é isso. Né? A gente não deve confundir educar com ensinar. Então, educação é um conjunto de estudos e experiências que propiciam ao educando desenvolver suas potencialidades de forma equilibrada, objetivando sua formação integral, com o fim de termos um homem moral. Então, desenvolver suas potencialidades. Então, não é ensinar a ele as potencialidades, né? Nós vamos propiciar a ele, através de estudos e experiências, para que ele se desenvolva, né? Com o objetivo de termos um homem moral.
né? Isso aqui está no livro do professor Marcos de Mário, que é um professor muito estudioso nessa área de educação, ele é espírita, né? Nesse livro Educação com Cristo, é um livro maravilhoso, depois nós vamos passar aqui para vocês. É um livro muito bom para pais, professores, evangelizadores, quem não conhece, é muito bom. Ele faz essa análise sobre educação e tem tudo a ver com a definição de educar, né? De quem é o dever de educar? Quem é que tem esse dever? Primeiramente, aparece que esse dever é dos pais, família. O dever dos pais, da família, de educar. É também dever do poder público. A gente sabe que existe o ensino público e a legislação exige, né? É um dever da escola. É um dever da escola. É um dever da sociedade. Né? Se nós soltar os nossos filhos aí no mundo, como é que ele vai ser? O que a sociedade tem passado para os nossos filhos, né? Então, também a sociedade precisa educar, precisa ser instrumento de educação. Nós não podemos ignorar, somos alunos e professores em todos os momentos da nossa caminhada. É dever da justiça educar? Será que a justiça realmente educa ou reeduca? A gente está colocando essas reflexões para a gente sentir, pelo menos eu sinto isso, a necessidade de nós repensarmos a educação. Nós estamos necessitando trabalhar para que a educação alcance os seus objetivos. Essa é as que nós temos, né? Mas vamos buscar alternativas para que possamos ter uma educação que atenda à necessidade do espírito. Bem, começa com pais e família. Vamos fazer algumas observações acerca da responsabilidade de educar dos pais e da família. Né? Quem são os pais? Eu diria, na minha visão, hoje de espírita, de pequeno trabalhador, que são os primeiros responsáveis pelo sucesso ou fracasso dos seus filhos. E a gente vai tentar mostrar isso daqui para frente, com base na nossa doutrina, que são os pais, a família, os primeiros responsáveis pelo sucesso ou fracasso dos seus filhos. Se você encontra um menino rebelde na rua, deseducado, a gente costuma perguntar, esse menino não tem pai, não tem família, não tem lar? Ao invés da gente ser um instrumento de educar, a gente arremessa naturalmente à família, aos pais, essa responsabilidade de educar o seu filho. E isso, eles serão também responsáveis, veremos isso adiante. Lá no Evangelho, no capítulo 14, nós extraímos um trechinho para justificar isso que nós acabamos de falar. Eu vou ler rapidamente e a gente ganha o tempo. Ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e pondes todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Olha o que o Evangelho fala, educar é aproximar de Deus o Espírito. É uma missão intransferível dos pais. Tal a missão que vos está confiada, e cuja recompensa recebereis
se fielmente a cumprirdes. Os vossos cuidados e a educação que lhes dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que a cada pai e mãe perguntará a Deus: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Essa pergunta deve tocar-nos profundamente. Por quê? Para que a gente tenha a condição de ser pai e mãe, é porque Deus confiou na gente. Deus depositou uma confiança. Imagina a gente negligenciando um ato, uma atitude de Deus, confiando em nossas mãos uma alma, um filho. Então a gente precisa pensar, e se a gente chegar a esse ponto, se infelizmente chegarmos ao ponto de Deus perguntar e a gente ter que responder, não sei. Não sei onde ele está, ou sei ele está nos tramas do sofrimento, das dores, da infelicidade. Será que nós teríamos coragem de levantar a cabeça e olhar para Deus? Então, a educação, antes de tudo, é encaminhar a alma para Deus, segundo o Evangelho nesse texto. Ainda pais e filhos, né? Com 2 trechinhos sobre o dever, porque muitas das vezes a gente acha que os filhos é muito custoso, já fiz a minha parte, eu não tenho mais dever com isso. Então, o Evangelho, nós extraímos 2 trechinhos lá da lição de hoje. Dever é o mais belo laurel da razão. Descende desta como de sua mãe o filho. O homem tem de amar o dever, não porque preserva de males a vida, males aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. Então, só nessa última linha, o dever confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever enriquece-nos, o dever cumprido nos fortalece, nos credencia a tarefas mais importantes. Então, quando nós não cumprimos o dever, principalmente com relação aos nossos filhos, nós perdemos credibilidade junto à criação de Deus. Outro texto diz assim: o dever cresce e irradia sob mais elevada forma em cada um dos estágios superiores da humanidade. Então, o dever nos coloca subindo degraus na nossa evolução. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Tem esta de refletir as virtudes do Eterno e não aceita esboços imperfeitos, porque quer que a beleza de sua obra resplandeça a seus próprios olhos. Esse é o nosso irmão Lázaro, Paris, 1863, está lá no Evangelho, no capítulo 17, item 7. É uma reflexão para que nós meditemos profundamente que esse é um dever muito sublime que nós assumimos com os nossos filhos. Ainda pais e filhos, vamos ver a pergunta 207 do Livro dos Espíritos. Os pais frequentemente transmitem a seus filhos uma semelhança física? Transmite também uma semelhança moral? Não, pois tem a alma ou o espírito diferente. O corpo deriva do corpo, mas o espírito não deriva do espírito. Ainda na pergunta 207, os pais frequentemente transmitem a seus filhos. De onde vem a semelhança morais que às vezes existem entre pais e filhos?
são espíritos simpáticos, atraídos por afinidade de suas inclinações. Então, o que os pais têm em comum com os seus filhos são as experiências que ele já obteve em outras encarnações e que agora aparecem nesta nova encarnação. Eles são atraídos pelas afinidades dos bons atos, das virtudes conquistadas, ou atraídos pelas algemas dos erros, das imperfeições, dos nossos maus comportamentos. A pergunta 208. O espírito dos pais não exerce influências sobre o filho após o nascimento? Há uma grande influência, como já dissemos. Os espíritos devem contribuir com o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os dos filhos, através da educação. Para eles, isso é uma tarefa. Se nela falharem, tornar-se-ão culpados. Então, isso está no livro dos Espíritos, está no Evangelho, né? E eu quero parabenizar os pais aqui hoje, né? Porque a gente tem 50 pessoas aqui na sala hoje, né, pai? Você tá vendo? Olha que beleza. Então, a gente vê, assim, o interesse, né, desses pais, né, dos evangelizadores aqui, dos pais do Segal, com esse compromisso. Né? Então, realmente, assim, nós estamos preocupados, estamos seguindo essas orientações. Né? Então, estamos no caminho. Né? Muito bom. É importante também ressaltar que nós não estamos querendo cobrar de ninguém. Nós estamos querendo fazer com que a gente entenda a importância disso e utilize esses recursos que a doutrina espírita coloca em nossas mãos. Aí a gente tem o dever do poder público, né? Aí a gente trouxe aqui da Constituição, que é dever também do poder público a educação, né? Que é direito de todos, dever do Estado e da família, será promovido e incentivado com a colaboração da sociedade também. Né? Então, a educação, quanto a educação é importante, né? Que é dever também do poder público, da família, da sociedade, né? Mas, infelizmente, ela é tratada ainda como um instrumento político, né? A gente ainda vê isso hoje, né? É um tremendo engano ainda para a sociedade, porque ela é utilizada como campanha eleitoral, como forma de manobras, né, políticas, a gente ainda vê isso, né? Então, não há um compromisso com a melhora do ser humano, né? Muito menos com o espírito, né? A gente vê ainda muito para a gente trabalhar, né? Ainda temos que formar cidadãos, formar pessoas para trabalharem no poder público, para fazer isso acontecer realmente. Essa educação que está prevista em lei, realmente ela ser efetiva, né? Porque na lei está escrito da forma correta, mas na prática a gente vê que ela não acontece, né? Infelizmente. E as autoridades, elas não têm moral para servir de exemplo para os educantes, porque, infelizmente, a gente vê que na lei está uma coisa, mas o exemplo que os representantes nossos dão não condiz. Né? Então, as crianças não têm bom exemplo da sociedade, né, dos nossos representantes públicos. Então, nós temos que cuidar disso também. Função da escola, né? É dever sagrado, né, e intransferível das escolas, né? Eu quero lembrar aqui uma pesquisa, né, uma pergunta que fizeram numa reunião de professores, quem conta isso é o professor Marcos e Mário, que tinha uma reunião com o professor da rede pública e perguntaram
Por que a nossa escola, por que a educação no Brasil é tão ruim, é tão frágil? Nós somos um dos últimos classificados no mundo. Aí os professores responderam assim, a culpa é dos pais. Em seguida, tinha uma reunião com os pais. Fizeram a mesma pergunta para os pais. De quem é a culpa da educação no Brasil ser como é? Os pais responderam, é dos professores. São os professores que são para isso, que são formados para isso, mas não cumprem o seu papel. Então, a gente percebe que há um distanciamento, ou até um atrito entre os pais, a família e a escola. Uns acham que o dever de educar não é da escola, mas sim dos pais. Os pais falam que escolhe a escola, a melhor escola, paga caro a escola, para que ele seja educado. No fim, não são. Então, é preciso que haja uma aproximação, né, dessas duas categorias, professores e pais. Fernanda, eu posso falar? Pode Oi, sim, Daniela. José. Bom dia, pessoal. Bom dia, Daniela. Daniela. Tudo bem? Eu só queria fazer um... Pois é, seu José, uma alegria. Eu só queria fazer uma complementação, porque Ney Lobo, ele fala que escolar, né, a vida escolar da criança. Então, olha para você ver que interessante. A própria palavra escolar vem lar. Então, a responsabilidade primeira é dos pais. A escola, ela vai contribuir para essa educação, né? Então, assim, era só trazer isso daí quando o senhor fala, né, da nossa responsabilidade, da gente ligar essa alma com Deus. Então, assim, a gente tem que pensar nisso. A escola, ela não pode assumir a nossa responsabilidade, mas ela vai colaborar conosco, né? Então, é por isso que é muito importante a gente escolher uma boa escola, sim, para os nossos filhos, mas pensar numa escola que vai estar ali pareadinha com a gente, pensando na educação muito mais ampla do que intelectual, né? É isso, pessoal. Beijo. Obrigado, Daniela. Daniela é nossa professora lá da escola, professora lá da escola, coordenadora pedagógica. Ela conhece bem isso e trabalhadora da casa. Seja bem-vinda, Daniela. É claro que a gente gostaria de falar mais abertura, mais amplo, né? Mas o tempo é curto, a gente tem que resumir o máximo, né? Vamos falar rapidamente sobre a escola pública, né? Se pública, obedece um sistema ultrapassado, um custo exorbitante. Se a gente olhar hoje o custo da educação, nós teríamos condições de fazer uma escola de primeiro mundo. Desperdício de mão de obra e material. Maioria de profissionais desmotivados, descompromissados com a causa. Quer dizer, eu estou falando isso dentro da nossa ótica de que uma educação, ela é integral. A gente não consegue conceber uma educação que só transmite o que está nos livros pedagógicos. Então, é uma educação integral. As escolas particulares, na maioria, elas interessam muito, vem muito só a questão materialista, né? Notas, vestibulares, elas querem resultados, né? Estimulam muito a competição entre os alunos. Se confessional, e essa escola confessional, ela dá preponderância à religião, ela asfixia o desenvolvimento integral do educando. Então, a religião não é o instrumento, no nosso entendimento, de educar integralmente o espírito. O espírito precisa ter uma visão mais ampla. Quem colocou essa
asfixia o desenvolvimento integral do educando é o Augusto Cury, naquele livro que fala de Jesus como o homem mais inteligente da Terra. Ele chega a dizer que a gente não utilizar a inteligência de Jesus, a capacidade que Jesus demonstrou em educar, nós estamos asfixiando o desenvolvimento integral do nosso povo. Pode ir. A sociedade da justiça, né? A gente espera da sociedade uma atitude educadora, né? Através de um exemplo no meio social, transformando em agente de educação. E a gente vê que a sociedade não espera isso, né? A gente pode deixar nossos filhos assistindo qualquer coisa na televisão, né? Frequentando qualquer lugar, de jeito nenhum, né? Então a gente vê que a sociedade hoje não é confiável, né? Não dá exemplos confiáveis para as crianças, né? Não tem atitudes educadoras, né? A justiça também não reeduca as pessoas que transgridem as leis, que desrespeitam, né? São atitudes muito violentas, né? Não tem uma atitude reeducadora, e sim punitiva, né? Então, e só para a gente refletir, para um pai e mãe, não há um paraíso algum se tem um filho preso nos tormentos da infelicidade, né? Então, se a gente tem um filho infeliz, não há lugar no mundo onde a gente esteja feliz, né? Então, para a gente se preocupar, né, com todas essas atitudes, essas situações, né? A gente se preocupar com isso, para o futuro, a gente tem uma sociedade educadora, a gente tem uma justiça que educa, né? E para isso a gente tem que agir hoje, né? Porque o nosso planeta está mudando, né? E se a gente quer um mundo regenerado, a gente precisa de pessoas regeneradas, né? E quem vai povoar esse mundo regenerado são nossos filhos, né? São nossos netos. Então, nós precisamos agir hoje para que essa sociedade seja realmente uma sociedade educadora, né? Então, o que é essa educação dos filhos? Né? Ela é um caminho de ascensão. E toda ascensão requer empenho e amor. Né? Essa educação conclama a prática do bem e da caridade dentro e fora dos lares. Então, a educação do espírito é um caminho de ascensão, de subida, né? E ela é baseada no amor. Não é nada fora do amor, né? E na prática do bem e da caridade, né? Dentro de casa e fora, aonde? Na evangelização, na escola, né? Na rua, qualquer lugar que você esteja, ou seja, sempre, né? Em qualquer situação. A prática do bem e da caridade em qualquer situação. Você tem que viver isso. Então, não é em determinada situação, né? Em determinado momento eu faço uma campanha para tratamento, em determinado momento eu faço uma campanha de agasalho. Não, eu tenho que viver isso. Essa coisa tem que ser uma constante na vida, né? O bem deve ser sentido, aprendido e vivenciado. É ele que auxilia a despertar da consciência, tornando o espírito mais lúcido e responsável perante a vida. O que significa a ação do espírito? É você se transformar numa pessoa que respeita as outras em qualquer situação. Respeita a pessoa, respeita o ambiente, respeita você mesmo. Para você não precisar, depois, de ter aulas. Por exemplo, vamos respeitar o ambiente. Vamos respeitar a pessoa negra. Temos que respeitar as mulheres. Temos que respeitar o índio. Não precisa disso. Porque nós já entendemos que temos que respeitar todos, simplesmente porque somos todos filhos de Deus.
Somos todos iguais perante a Deus. Somos cidadãos do universo. Então, não existe diferença entre eu, porque eu sou mulher e o outro é homem. Porque eu tenho uma cor da pele dessa cor, o outro tem a outra cor de pele. Isso não faz diferença. Porque eu sou humana e outra é uma árvore. Não, somos todos filhos do universo, somos filhos de Deus, criação de Deus. Vocês estão entendendo o que é a educação do espírito? O conhecimento, o entendimento de espiritual, de cidadãos do universo, cidadãos filhos de Deus, não filhos da terra, não seres humanos, seres espirituais, a dimensão muito maior. Quando o ser iniciar suas funções no bem, com constância, estará iniciando sua educação espiritual. Então, construção no bem com constância. Então, isso tem que ser diariamente, constante, o tempo todo. Né? Então, fora da caridade não há salvação. Né? Aquela fala de Cristo. Né? Fora da caridade não há salvação. Né? E a metodologia da gente o processo, né, da gente desenvolver a educação do espírito é a pedagogia do amor, né, que é o processo dessa educação do espírito. O que é essa pedagogia do amor? Ela tem seus princípios fundamentados na moral cristã. Então, moral cristã de Cristo. Jesus trouxe essa pedagogia do amor. Jesus mostrou, vivenciou isso quando ele veio aqui. Qual foi o título que Jesus aceitou ser chamado? Vocês se lembram? Mestre. O que é um mestre? É um professor. Então, ele era um professor, ele é mestre. Então, é a pedagogia do amor. E ele ensinou através de quê? O amor. Então, a pedagogia do amor é a educação do espírito. E essa pedagogia de Jesus, ela foi muito desenvolvida por Pestalozzi, lá no Instituto de Iverdon, onde Kardec estudou. Kardec foi um aluno de Pestalozzi, lá no Instituto de Iverdon. E Eurípides Barçanufo, que estudou Kardec e desenvolveu essa pedagogia do amor lá na escola dele, em Sacramento, que foi muito bem desenvolvida. Está em vários livros que ele escreveu, que a gente vai colocar no final. Essa pedagogia do amor, de educação do espírito, baseada no amor. Então, foi desenvolvida, quem trouxe essa educação do espírito, essa pedagogia, foi Jesus. Então, se nós nos basearmos em Jesus, nós desenvolveremos essa educação do espírito. Jesus nunca, por exemplo, acusou ninguém, puniu ninguém, agrediu ninguém. Agora, quem somos nós para acusar nossos filhos, nossos alunos, para agredir, para punir? Isso não é pedagogia do amor, isso não é educar espírito. Né? Essas não são ferramentas para fazer isso. Né? Eu quero perguntar para a coordenadora, a hora que tiver que parar, ela fala, porque tem muito assunto e, de repente, o tempo precisa ser suprimido, tá? Fique à vontade. Bem, quem é o educando? Vamos fazer uma reflexão bem rápida, quem é o educando, né? É um espírito que reencarna através dos pais, tornando nosso filho ou filha, como se fosse uma página nova, limpa para ser escrita com a nossa orientação, mas com a consciência ligada ao pretérito,
do qual fazemos parte. Então, nosso filho chega nas nossas mãos e ele traz o seu passado. E, normalmente, nós temos ligações com esse passado do nosso filho. Nós não somos a primeira vez que estamos juntos. Nós já temos experiências anteriores. Então, os defeitos dele, nós temos conta junto. Então, por isso, esse educando é essa pessoa, esse espírito que chegou para nós, que Deus nos entregou com qualidades e defeitos que nós temos comprometimento junto, que precisamos desenvolver e melhorar. Reencarnar é sempre uma decisão difícil para o espírito. No livro Nosso Lar, a mãe de Lísia, o André Luiz conta a dificuldade, o temor, o anseio que ela sentia naqueles momentos que ela preparava para se reencarnar. Por quê? Porque o espírito vem e quer saber se ele vai ser bem acolhido, se ele vai ser amparado, se ele vai ter apoio para desenvolver o projeto encarnatório dele. Então, ele deposita total confiança nos pais. Imagina os pais fraquejando. Nenhum pai tem um filho porque ele não aceitou receber. Deus não faz essa agressão conosco, de colocar na nossa mão um filho que nós não aceitamos. Nós aceitamos e, com isso, temos compromisso com ele. Então, quem é o educador, né? Então, o educador, nós vamos resumir aqui, né? É aquele que empenha em manter um pensamento inteligente, reflexivo, né? Aplicando em si o conteúdo que deseja repassar para o outro. Né? Então, o educador, ele tem que vivenciar o conhecimento. É aquele que tem que ser o exemplo. Então, primeiro, nós temos que nos educar. E educar pelo exemplo. Não foi isso que Jesus fez? Né? Essa que é a autoridade. A gente só tem a autoridade, é isso, você só tem autoridade sobre alguém, aquilo que você cobra de alguém, você só pode cobrar se você dá conta de fazer. Isso é que é autoridade. Então, se eu cobro de alguém que ele não grite, eu não posso gritar. Se eu cobro de alguém que ele não seja violento, eu não posso ser violento. Né? Então, isso para nós é uma coisa difícil para nós, porque nós somos imperfeitos. Né? Por isso que nós temos que nos educar também. Então, a educação do espírito, ela é recíproca. Enquanto nós estamos educando os filhos, nós estamos educando nossos evangelizantes. Né? Então, o evangelizador se educa enquanto educa o evangelizando. Os pais se educam enquanto educam os filhos. Né? É uma mão dupla. Né? Então, o educador, ele também precisa se educar. Né? A gente não pode exigir a educação do filho, do aluno, sem se educar também. Para que educar o espírito, né? Então, Jesus já disse, sede depois perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celestial. Porque nosso caminho é a perfeição, né? Nosso fim é a perfeição, né? No passado, você falou Jesus nos colocou numa condição de sermos perfeitos, nos educarmos, né? No passado, a ciência revolucionara o mundo com as descobertas materiais. Hoje, revoluciona o mundo com as descobertas espirituais. Falar da educação do espírito é uma revolução. Então, a gente precisa ter coragem para falar nisso com conhecimento, sem apego aos hábitos, aos costumes, às práticas de hoje. Educação é um conjunto de ação entre pais
e educadores. E educador não é só o professor propriamente dito, é como a Ludmila disse. Educador somos todos nós, na rua, acolhendo, ajudando o velho, acolhendo, orientando uma pessoa. A educação tem que ser vista como um processo global das nossas atitudes, né? Então, educar espiritualmente é uma tarefa permanente. E se nós ficarmos apegados a uma legislação ainda muito materializada, a questões profissionais, nós não vamos alcançar a dimensão que Jesus orienta para nós. Educação. Então, educar o espírito é uma tarefa permanente de todos os momentos de toda a nossa vida. A educação do espírito está fundamentada no entendimento da vida do espírito. Olha, na vida do espírito, desde que o espírito foi criado até ele chegar ao seu grau máximo de perfeição, se é que vai ter esse grau máximo, né? Porque nós somos eternos. Então, na compreensão das leis divinas, pela expansão da consciência e na importância da natureza para o equilíbrio do ser. Todo o progresso e ascensão do espírito advém do seu empenho em aproveitar as oportunidades oferecidas. Então, a educação precisa ser vista na dimensão do espírito e não na dimensão de uma vida. Eu vou ser um engenheiro, eu vou ser um advogado, eu vou ser um médico. A dimensão precisa ser mais abrangente. Bem, o nosso tempo acabou. A gente vai ler rapidamente essas questões aqui que falam sobre para que educar, que está nesse livro lá do projeto Felipe Passanova. Auxiliar o educando a se perceber como espírito. Essa é a primeira condição para que educar. Nós não somos seres humanos, nós somos seres espirituais. A gente precisa entender isso. À medida que o espírito progride no entendimento de si mesmo, quer dizer, do espírito, desse ser eterno, passa a construir novas referências de sentimentos que se ampliam e se mesclam às anteriores, depurando assim as energias remotas. Veja o quanto isso é profundo. Com uma educação desse nível, a gente pode reconstruir o nosso passado, a gente vai reconstruir as nossas reminiscências, vai depurando as nossas imperfeições do passado. Bem, também, para que educar? Para estimular o espírito a compreender os objetivos existenciais, sem perder sua destinação. O que são objetivos existenciais? A gente vê hoje uma dificuldade imensa de pessoas falando, não sei para que eu vivo, não sei para que eu existo, e vai parar nos consultórios psicológicos, psiquiatra, para compreender seus objetivos existenciais. Então, nós estamos vivendo um momento de perturbação. É claro que a gente entende que são espíritos que reencarnam, trazendo consigo as suas dependências devido às existências anteriores. Mas a gente depende de uma educação que entenda isso, que vê isso e quer trabalhar isso. Então, Ludmila, chegamos às 11h51, o horário terminou, a gente teria mais coisas, mais reflexões importantes a serem feitas. Mas como o tempo é só esse, nós paramos por aqui. Fica para as perguntas, se porventura tiverem os 10 minutos seguintes. Nossa, gratidão, senhor José, gratidão, Ludmila. São reflexões muito importantes para todos nós. Vamos passar para um momento de perguntas. A Ana vai coordenar esse momento. Ana Maria? Olá, bom dia a todos.
Ariane, não houve nenhuma pergunta aqui no chat, houve alguns comentários. Quer que eu leia os comentários? Você pode ler também e perguntar. Se alguém quiser abrir o microfone e perguntar nesse momento, fique à vontade também. Lê os comentários e aí, se alguém quiser abrir o microfone. Tá, Karina Alexandrino disse, né? É dever de todos nós garantir o bem-estar, a integridade, o respeito, o cuidado, o zelo com as nossas crianças. Primeiro é nosso, aí colocou entre parênteses, família. Tatiane Crispim, falta de autorresponsabilização, precisamos muito refletir sobre isso. E complementou, cada um dentro da sua função, é claro. Esses foram os comentários. Aí eu queria pedir que os expositores fizessem uma reflexão. Eu fiquei intimamente tocada com a parte da fala da Ludmila, onde ela coloca a definição do educar como extrair de dentro, né? E o que a gente percebe nas educações aí tradicionais é que muitas vezes a gente quer impor, né, quer colocar o de fora para dentro nas nossas crianças. Eu queria que vocês colocassem um pouco mais a respeito desse extrair. Como que a gente extrai da criança? A gente sabe que as leis de Deus estão gravadas na nossa consciência. Como que a gente deve proceder para extrair isso, para, né, extrair esse conceito aí da educação do extrair? Essa forma de trabalhar é diferente, sabe, Aninha? Porque a gente está acostumado com a educação tradicional, né? As escolas hoje, elas trabalham com um método que foi um método industrial, né, da época da Revolução Industrial, onde todo mundo era colocado em carteira, todo mundo tinha que aprender do mesmo jeito, né, era tudo ensinado do mesmo jeito, para todo mundo aprender do mesmo jeito, como fábricas funcionam, né, produção em massa, né, só que nós somos seres humanos, né, cada um aprende de um jeito, né? E nós, espíritas, ainda temos um entendimento de que nós somos espíritos, nós ainda temos nossas bagagens que nós trazemos, né? Cada um de nós temos a nossa malinha, né, que a gente traz, então para nós isso ainda é mais claro ainda. Né? Cada um de nós temos nossas necessidades, temos nossas coisas para desenvolver, cada um de nós tem o nosso caminho, né? Então, o Eurípides Barçanufo, o Pestalozzi, eles tinham metodologia de trabalho diferente, né? Eles têm são as escolas tidas hoje, são escolas inovadoras, é um tipo de trabalho diferente. Esse livro aqui, ó, eu fotografei, depois eu posso colocar no slide, o slide que tem ele mostra um dos capítulos que fala as metodologias, sabe? A gente não colocou aí nessa aula, mas tem as formas de trabalhar, sabe? É diferente, sabe? O professor Marcos Mário também tem alguns livros que ele coloca, sabe? São escolas diferentes, sabe? A criança não fica sentada na sala ouvindo o professor falar, sabe? O jeito de dar aula é diferente, o professor não fica dando aula, não fica ensinando, né? São formas diferentes de se ensinar, não fica ensinando, né? Hoje em dia, só complementando, enquanto professora, hoje em dia nós, na verdade, nós instigamos o aluno a buscar conhecimento para que ele descubra aquele conhecimento com a nossa mediação, que aí passa a ter significado para ele.
Porque quando a criança ela ganha gratuitamente, qualquer que seja o ensinamento, ele vem gratuitamente e vai gratuitamente também. Ele não dá significado para ele. Então, assim, a partir do momento que a gente instiga, a gente dá a ferramenta de pesquisa, de busca, de formulação de hipóteses, de conclusão das regras, sejam elas ortográficas, matemáticas, científicas, eles passam a dar valor porque aquilo entra e internaliza, porque eu descobri. Então, hoje em dia, nós tratamos as crianças como descobridores, e assim também nos quesitos de valores, né? Porque eles precisam ver, vivenciar, para eles terem a noção de que aquilo ali é importante para eles. Então, assim, a gente simula, dramatiza, assiste vídeos sobre a necessidade do perdão, do amor, do carinho com o outro, do cuidado, do respeito, para que eles entendam que aquilo ali tem uma necessidade. E uma outra coisa, a gente tenta muito colocar para as crianças, enquanto professores mesmo, que somos auxiliares aí das famílias nesse processo de educação do espírito também. Eu me vejo enquanto professora também evangelizadora, eu não deixo de ser só porque eu estou numa escola. Então, assim, eu vejo assim, que a criança, ela precisa entender que a partir do momento em que eu faço com o outro o que eu gostaria que o outro fizesse comigo, eu me torno um homem de bem, uma pessoa de bem. Por quê? Porque a partir do momento em que tudo que eu fizer é aquilo que eu quero receber, eu só vou fazer coisas boas. Então, mas para que eles entendam a força dessa palavra e o poder dessa palavra, eles precisam vivenciar isso. Eles precisam... E como que ele vivencia? Na dramatização, no teatro, nas aulas de evangelização, naquele momento em que a gente põe uma história, que ele vai imaginar a história e se pôr no lugar dos personagens. É um trabalho, assim, somos todos nós juntos. Evangelizadores, família, pais, padrinhos, avós, escola, todo mundo junto na educação desse espírito aí. A Karina Alexandrino está perguntando como a educação espírita pode nos auxiliar com os filhos que apresentam transtornos comportamentais, as crianças atípicas. A gente tem uma experiência na escola André Luiz e tem os ensinamentos da doutrina espírita, né? E a escola André Luiz já tem 29 anos e nasceu com esse objetivo de ajudar as crianças no seu desenvolvimento integral, formação do homem de bem. A Graziele pontuou muito bem, e é isso que tem sido feito. E a doutrina espírita, junto, compreendendo as questões espirituais, há de trabalhar o aluno de acordo com as suas necessidades. Então, quando iniciou a escola André Luiz, uma das questões primordiais foi pouco aluno, no máximo 20 alunos por salas. Por quê? Porque o professor precisa entender e atender as crianças individualmente. Elas precisam ser atendidas em suas necessidades, como espírito. Então, o professor precisa ser preparado para isso. Essa aí é outra questão importantíssima, é a formação dos professores. Então, o professor sabe que a criança, o aluno, é um espírito reencarnado, e ele traz seus problemas. Por isso a gente faz tratamento espiritual, a gente encaminha para tratamento psicológico. Hoje, graças a Deus, tem tantos médicos, psiquiatras, psicólogos, espíritas, que ajudam muito para atender e encaminhar com esses meninos que trazem problemas de saúde, né? A saúde, o problema está lá no espírito, mas reflete no corpo, na experiência que ele está vivendo. Então, é uma educação que olha essa criança como um todo. E a gente fala uma educação espírita, porque a doutrina espírita enxerga um espírito ali que tem muitas experiências, boas e ruins, que precisam ser tratadas. Agora, numa educação pública, não vai tratar disso. Então, a doutrina espírita é um compromisso enorme com a educação, porque precisa ser uma educação que, na verdade, faz muito mais do que educar, mas curar também. Então,
a Graziele colocou a importância das técnicas, dos recursos didáticos que precisam ser usados. Nesses livros que a gente vai mostrar para vocês, tem muitos exemplos. Eu peço que leiam, que estudam. A gente tem aí, o CEGAL hoje tem uma comissão, uma equipe, que a Daniela faz parte, de estudo, de busca de recursos para que a nossa educação alcance esses objetivos espirituais. Eu, no momento, ainda aproveito para pedir a vocês, divulguem a Escola André Luiz, procure conhecer mais a proposta pedagógica da escola, vamos trabalhar juntos, vamos unir, a casa é uma só, o CEGAL é um só. O nosso objetivo é o mesmo, é evoluirmos, e que precisa ser começado desde a infância. Aí está as referências bibliográficas. Ludmila vai passando e mostrando para vocês. Esse livro aí, Princípios que fundamentam a educação do espírito, é uma pérola. E esse é apenas um dos livros que compõe essa proposta da escola lá de Sacramento. E são do professor Marcos de Mal, alguns deles. Tem aí a educação com Cristo, é uma proposta muito bonita também, que várias pessoas aí da escola do CEGAL já leram, né? Depois tem outro livro que chama Escola do Sentimento e outro, Pedagogia da Sensibilidade. Isso está ligado, né, ao ser espiritual. Esses dois aí, Aninha, ó, a Escola do Sentimento, Pedagogia da Sensibilidade, eles respondem muito ao seu questionamento. Eles são fáceis de ler e eles são bem práticos, sabe? Eles são muito bons. É ótimo. Eu acho que também dá um reforço aí para a questão da Karine, né? Porque hoje em dia a gente está vendo reencarnar muitas crianças atípicas. E a gente vê estudos que são espíritos que estão vindo aí para essa regeneração, né? Então, exige um novo olhar. Célia, você ainda está aí para fazer sua questão? Ainda precisa fazer a questão? Célia pediu para perguntar. Os princípios que fundamentam a educação do espírito também, ele é teórico e prático também. Tem uma parte bem, mostra bem como fazer, sabe? Muito bom. Então, posso fazer minha pergunta? Bom dia a todos. Sou professora e em escola pública, diante de uma sala de 35 a 45 alunos, em que vários alunos percebemos que vêm com uma deficiência assim, espiritual muito grande, uma falta de estrutura imensa, familiar. Então, assim, é muito desafiador hoje para o professor. Como lidar com esses espíritos muitos rebeldes, porque nós, professores, nós chegamos ao ponto de ficarmos até doentes, porque por mais que nós lidamos com a parte do amor, da afetividade, fica muito difícil. Então, eu gostaria de uma orientação. Eu acredito que esses livros que vocês indicaram pode ser uma ponte, né, para estar ajudando. Sem dúvida, Ana. Eu sei que esse desafio é grande, né? Conheço, pelo menos superficialmente, né, a questão da educação pública, como que é, e o momento que nós estamos vivendo de encarnação de muitos espíritos que vem para desafiar mesmo a nossa organização social de educação. E por isso que a gente está lutando nessa direção de uma proposta pedagógica que venha a atender às reais necessidades do espírito nesse momento. É preciso que a gente veja isso com clareza. Então, eu diria para você procurar o que você já está falando que faz, mas com mais efetividade.
A oração com as crianças, a oração no seu trabalho. Sintonize espiritualmente. Há umas equipes de espíritos desencarnados que trabalham constantemente, diariamente, nesses projetos. Nós não estamos sozinhos enquanto encarnados. Nós estamos assessorados ou dirigidos por equipes de espíritos que está nessa equipe de Eurico Barçanufo, dando apoio à educação em todos os lugares, em todas as escolas, em todas as salas de aula. Se você ligar a sua antena espiritual, se você buscar sintonizar esses trabalhadores espirituais, não te faltará argumento. E a orientação é prece, buscar sintonizar no bem, buscar sintonizar com esses trabalhadores que Jesus disponibilizou para fazer essa alavancagem nesse momento definido de transição planetária. Então, um pouquinho que você fizer vai valer a pena. Agora, se esmorecer, vai ser triste. Seu José, eu acredito que é uma missão dos educadores, nessa parte da educação moral e espiritual dos alunos. Mas, assim, vem muitas dificuldades para nós. Por mais que façamos as orações, por mais que levamos o lado espiritual para dentro de uma sala, porque não há uma parceria familiar com a escola. A família está jogando a responsabilidade para os educadores. Eu trabalho numa escola que é de periferia, então de classe bem baixa. Existem que são usuários de droga, façam uso de bebidas alcoólicas, e o histórico dessas crianças é muito triste. Mas, diante de uma sala, um contingente de aluno imenso, às vezes fica difícil até nós detectarmos o que é o histórico daquela criança. Eles atrapalham muito a aula, é muito complicado. Seu José, eu posso dar uma dica enquanto profissional também, amiga aí de profissão? Eu acho assim, nós trabalhamos em realidades diferentes, mas as crianças e os trabalhos são sempre os mesmos. Porque eu trabalho numa escola particular de alta classe, mas assim, a gente percebe a mesma coisa, são crianças, a gente até brinca que são crianças sofisticadamente abandonadas, elas têm muita coisa, muito dinheiro, muita coisa, mas não tem pai, não tem família, não tem ninguém. Então, fica muito a nosso cargo esse auxílio na educação mesmo ali de valores e de limites, de tudo. E alguns livros que me ajudaram muito, que depois eu posso até postar nos nossos grupos, um deles é esse aqui, ó, enquanto professora. Como falar para o seu aluno ouvir. Como falar para o aluno aprender, desculpa. Esse livro aqui, ele traz técnicas perfeitas para professor, isso também serve para mãe, viu, amores? Só que assim, tem um desse aqui que é como falar para o seu filho ouvir, que é melhor para a mãe. Mas esse é para o professor falar com o aluno de uma forma que ele atenda e obedeça. Outro, que é bem engraçado, que é esse aqui, ó, aula nota 10. Eu já tinha até passado para o Zé Luiz a bibliografia desses. Esse aqui a escola trabalha muito, que são técnicas bem práticas também, de fazer com que as crianças obedeçam, façam silêncio, colaborem, façam o que a gente quer de uma forma em que eles não percebam que estão sendo trabalhados nessa direção, mas é algo muito prático e muito legal. Por favor, repete o nome dos livros. Graziele, você poderia postar no grupo. Eu posto as fotos. Esse aqui é maravilhoso para a vida de todo mundo, ó, pessoal. Mindset, é um livro psicológico, chama Mindset, a nova pedagogia do sucesso, nova psicologia do sucesso. Isso aqui é para a minha vida, para o meu aluno, para o meu filho, para o meu marido, para as próximas encarnações, porque ele trabalha com a forma de pensar, em como a gente insere na criança uma forma dela pensar diferente, porque eu acho que isso é muito significativo em todas as relações. Então, assim, desde a mínima coisa, quando ela fala assim, eu não sei isso, não, você ainda não sabe, mas você tem capacidade de aprender. É um livro maravilhoso, e esse aqui eu tenho ele em audiobook, vou pôr lá para vocês. Esse aqui também, ó, 20 regras de ouro para educar filhos e alunos, do Augusto Cury.
maravilhoso também, nos ajuda muito a entender e a ter esperança que o nosso trabalho dá certo. Porque às vezes a gente pensa assim, mas eu já fiz tanta coisa e por enquanto não deu certo, e às vezes só vai dar certo para a gente enquanto professor na sala do ano que vem. Mas para a gente ver que dá certo. E esse aqui é espírita, esse aqui é ótimo, ó. Educadores do coração. Esse aqui também me ajuda muito enquanto mãe, enquanto evangelizadora e enquanto professora. Também traz, assim, analisa questões de família, a questão do evangelizador com o aluno, como a gente vai estar auxiliando esse espírito que para a gente tem 7 anos, mas que é milenar, que para a gente é autista, mas que não tem limitação nenhuma no espírito, somente ali naquele momento está numa limitação física. Eu tenho alunos que são, até na pergunta da outra amiga, que tem diversas patologias aí diagnosticadas. Eu dou aula para autista, eu dou aula com síndrome de Down, eu dou aula para 2 TODs e dou aula para 3 TDAHs. Então, assim, a gente está recebendo muitas crianças, eu acredito que nesse processo de regeneração do planeta, a galera lá em cima quis pagar tudo que eles tinham para pagar. Então, eles vieram, assim, cheio de algumas limitaçõezinhas, mas que esses livros nos ajudam muito a ter técnicas práticas de inserir, não só para as crianças que são consideradas, que eu acho muito feio, mas típicas, mas também as crianças que possuem alguma limitação, alguma dificuldade. Vou postar lá nos grupos que a gente tem de evangelização, e vale a pena até como mãe, e o audiobook eu vou postar também. Vale a pena até como mãe. Todos os audiobooks que eu tiver voltados para psicologia pedagógica, eu posto lá também. É um tema que rende muito debate, né? Mas, infelizmente, nós já extrapolamos o nosso tempo aqui. Então, a Ariane está com a palavra. Obrigada a todas as participações. Pessoal, nós temos uma sugestão. Se todos quiserem, né? Seu José, a Ludmila, ver uma outra data para a gente fazer uma parte 2. O que vocês acham? Aí a gente já inclui a Grazi aí, tem tantas professoras aí, né? Uhum. Porque é um assunto. Aí o senhor José e a Ludmila podem continuar os slides, porque eu creio que tem muita coisa interessante ainda. E, né, agrega mais a Grazi, porque foi um encontro maravilhoso. Nós queremos agradecer o senhor José Faleiro, a Ludmila, todos vocês que participaram, que estão aqui até agora, 38 pessoas. Gratidão imensa em nome do Departamento da Infância, da Escola de Evangelização Espírita Meimei. Agradecemos imensamente a todos vocês. Queremos divulgar o nosso próximo encontro da família. Nos ajudem a divulgar também, famílias. Nos ajudem, tá? Tá aberto também para quem quiser participar fora do Segal. O próximo encontro nosso será dia 27/3, no último sábado. O tema Ansiedade Infantil. Será a nossa companheira Mariusa. Então, estejam conosco dia 27/3. Nós queremos tirar uma fotinha, pode ser? Para a gente marcar esse encontro com uma foto e já encerrar com a Ludmila, para a apresentação, para aparecer mais gente na foto. Ah, tá. Peraí, gente. E todas, nós vamos pegar, né, com a Ludmila e o seu José, com a Grazi, as fotos do livro e vamos divulgar. Seria interessante se a gente pudesse ler para essa parte 2, né, se o seu José e a Ludmila concordar, já lermos para a gente vir com conteúdo, né? Né, seu José? Isso. Importante. Muito importante. Então, eu gostaria só de... faz mesmo, Fernando? A Ludmila não está conseguindo tirar, Fernando. Como é que tira eu consigo, deixa eu ver. Pode falar, senhor José, que eu vou tirar. Eu queria só dizer que a gente refletir, a nossa companheira, que é professora da rede pública, a gente não vai dar conta de resolver o problema de imediato. O problema é constituído de pequenas dificuldades que a gente vai vencendo cada uma. Então, a melhora nossa é muito lenta. Então, a gente precisa entender isso. Vai semeando, minha irmã. Vai semeando nas corações dos seus alunos. Tá? E um dia você vai
usufruir desses frutos, com certeza. E hoje, com o processo da tecnologia avançada, tudo anda mais rápido. A gente desperta mais rápido, a dor também vem mais rápido, dói mais, e com isso a gente melhora, tá? Muito obrigado pelo carinho, pela atenção de vocês, tá? Fico muito feliz de estar vendo vocês e acreditando que a nossa casa, o Segal, está com um futuro seguro, vendo vocês aí tão animadas, tão disponíveis, tão corajosos. Nós que agradecemos. Obrigada, viu, pessoal? Foi um prazer, foi muito bom. Muito obrigada. Gratidão, nós que agradecemos. Vamos tirar uma foto, então? Todos que puderem, quiserem abrir a câmera para a gente registrar esse momento. No 3, eu vou tirar a foto, tá bom? Sorriso bonito, os cabelos arrumados. 1, 2, 3. Só para garantir, eu vou tirar mais uma. Só um minutinho. Deixa eu só apertar aqui. De novo. 1, 2, 3. Nós queríamos pedir também para vocês ficarem de olho nos nossas redes sociais, Instagram, curtir, compartilhar, comentar. A gente sempre está postando conteúdos lá aí na nossa página do YouTube, tá bom? E para nós encerrarmos, Juliana, pode fazer a prece final, por favor? Posso. Então vamos, nesse momento, fechar os nossos olhos, respirar profundamente. E vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus, a equipe espiritual da nossa casa, a equipe de André Luiz, que está conosco a todo momento, e especialmente neste período de pandemia, onde nós estamos enfrentando dificuldades, estamos nos reinventando, buscando novas técnicas, novos aprendizados. Mestre Jesus, agradecemos por essa oportunidade, por essa equipe tão maravilhosa, tão prestativa, companheira. Obrigada, Senhor Jesus, por mais um momento de aprendizado com o Senhor José Faleiro, com a Ludmila, com as ideias, com as dicas, né, da nossa companheira Grazi e de tantas outras educadoras que estão aqui nos ajudando, nos auxiliando. E que o Senhor e a equipe espiritual esteja sempre conosco, nos dando o suporte necessário para que a gente possa auxiliar essas crianças e nos auxiliar também. Esteja conosco hoje e sempre, e que assim seja. Que assim seja. Gratidão a todos e até dia 27/3. Bom fim de semana. Até, pessoal. Bom fim de semana. Tchauzinho, gente. Bom fim de semana para todos. Beijo. Beijo, tchau. Obrigada.